Fala pessoal, tudo bem? Esses dias eu vi um comentário e eu fiquei pensando. Falei, caraca, será que isso é verdade? O comentário era o seguinte: Nintendo é coisa de criança, é videogame pra criança e tal. Eu fiquei pensando comigo mesmo, falei, caramba, eu gosto de Nintendo e tal, será que eu sou criança? Será que eu sou infantil? Pensando nisso, eu resolvi pensar nos motivos que me fazem gostar, nos motivos que me fazem escolher a Nintendo. Pensa comigo. O primeiro grande motivo é que eu nasci nos anos 80. Eu nasci em 85, então eu conheci games através de um NES. Na época eram os clones da vida. E eu joguei muito Mario, joguei muito Donkey Kong. Ganhei meu primeiro console mesmo em 93, foi um Super NES. Joguei muito Mario World, aluguei muita fita na locadora. E esse critério de nostalgia, ele pega muito forte na gente. Mas não é só a sensação de querer os jogos antigos ou de gostar dos jogos antigos. A questão é que naquela época você tinha uma coisa que hoje talvez você não tenha tanto, que é uma questão de qualidade, é uma questão de capricho. Lá naquele tempo, vendo agora, talvez naquele tempo a gente não tinha essa noção, é que hoje se alguma coisa sair errado, a pessoa lança um patch de correção, né? A empresa lança um patch de correção. Naquele tempo não existia isso, então os jogos eram polidos de uma forma melhor. Ainda assim haviam erros? Haviam, mas aí só seria corrigido numa próxima tiragem. E tinha muito capricho, tinha muita fantasia, tinha muita imaginação. Então a limitação técnica da época forçava quem criava a criar alternativas criativas para que aquilo fosse convidativo. Então eles tinham mais imaginação, ele era voltado por uma questão mais de gameplay em si, e isso ficava muito, a gente se apegava muito a isso, né? Então a gente tem muitos clássicos, a gente tem o Mario World, a gente tem Donkey Kong, Super Mario Bros 3, Metroid, Super Metroid, Chrono Trigger, os Final Fantasies, que na minha visão ainda são os melhores daquela época. E aí já não era uma questão gráfica, uma questão técnica, era uma questão de criatividade, era uma questão de enredo, era uma questão de estética, diferente de tecnologia, diferente de desempenho. Então a questão nostalgia ainda é muito forte. Então hoje eu vejo na Nintendo os jogos que eu gosto, Mario, Zelda, Donkey Kong, e eu encontro nos jogos indies aquilo que eu gostava lá atrás, capricho, jogabilidade. Então tem Hollow Knight, tem Axiom Verge, que eu gosto bastante, e muitos jogos indies que suprem muito essa necessidade. Um outro ponto importante é como nós jogadores evoluímos de acordo com o tempo. Então eu vejo que o jogador dos anos 90, o jogador que é do meu tempo, que nasceu comigo, que é do mesmo período, que é contemporâneo, ele recebeu uma linha de evolução. Teve o cara que evoluiu e começou a ir para Lan House, começou a jogar o CS, começou a gostar de jogos mais realistas, digamos assim, e isso é normal. Eu também joguei muito CS, porém não foi algo que me cativou. O que continuava me cativando eram as coisas mais fantasiosas, ou seja, tem o game que evoluiu esperando que as coisas fiquem sempre mais próximas da realidade, e tem o gamer que evoluiu esperando que as coisas fiquem sempre mais distantes da realidade possível, que talvez seja o meu caso. Então eu não quero nada muito real. Eu sempre, quando vou jogar alguma coisa, espero de fato algo fantasioso. Eu espero fazer coisas impossíveis com o carro, eu espero que a física não seja totalmente real, eu espero ter uma fantasia dentro do processo. Eu não estou falando que o outro cara que quer desempenho, que quer coisa tecnológica, que quer fotorrealismo esteja errado. Por exemplo, quando eu fui envelhecendo, eu passei ali pelos NES, eu tive um 64 e eu tive um GameCube. E os jogos no GameCube, pra mim, eles chegaram num nível que você fala, cara, legal, mas será que já não tá ficando muito real? Então, por exemplo, quando vai ficando muito real, pra mim, acaba perdendo a graça. É legal em algum contexto, mas é óbvio que você não quer uma coisa totalmente focada em tecnologia. Então, por exemplo, eu vi também muita gente desdenhar de jogos por uma questão tecnológica, por uma questão de estética, que era algo que eu não fazia e não faço.
Então, antes de avaliar um jogo, o mais importante para mim hoje não é a competência técnica, e sim o quanto que ele me envolve, o quanto que ele traz de gameplay e como ele funciona dentro da proposta que ele tem. Então, os games evoluíram dessa forma. A evolução do jogador é muito importante. Então, hoje, eu, com mais de 30 anos, pai de família e filhos, ainda prefiro jogos menos reais, com uma direção artística melhor. Falando de direção artística, aqui vem um ponto muito importante. As pessoas confundem muito hoje capacidade técnica com direção de arte, e são coisas diferentes. Quando eu falo de capacidade técnica, eu estou falando da robustez, do desempenho, do que aquilo pode apresentar. Quando eu falo de direção de arte, eu estou falando de, será que aquela estética combina com a proposta que eu tenho? E se a proposta que eu tenho faz sentido dentro daquilo que eu quero apresentar, eu posso apresentar algo muito bom e eu talvez não precise de tanto desempenho da minha máquina. E isso fez eu escolher hoje o ponto que eu escolhi, que é algo para ser bom, algo para ser inovador, não precisa necessariamente ter um grande desempenho técnico, mas ele precisa casar a sua proposta com a sua direção de arte. Então, por exemplo, hoje se eu fosse pegar um Zelda, um Mario Odyssey, será que ele teria o mesmo apelo se ele tivesse uma direção artística diferente, se ele tivesse algo mais realista? E pensando nisso, será que algo mais realista seria convidativo para o mesmo jogador que tem o meu perfil, que prefere um gameplay, que prefere algo mais simples, que prefere algo mais voltado para a experiência do jogador, do que para a questão de desempenho? E hoje a gente tem muitos exemplos de que direção de arte é fundamental para o bom desenvolvimento. Por exemplo, eu tenho jogos em terceira dimensão, com gráficos ultra avançados, que são um pé no saco. E eu tenho jogos em 2D, com gráficos pixelados, que são um espetáculo à parte. E o que quer dizer isso? Não quer dizer também que jogos mais simples sejam jogos infantis, sejam jogos para criança, que é a grande dúvida que a gente tem. Um exemplo disso é o seguinte: se eu pegar um Blasphemous hoje, que é um jogo feito em pixel art, tem um estilo bem retrô, ele não é um jogo para criança. Se eu pegar um Mario com um estilo de arte, digamos assim, com uma estética mais colorida, com traços menos realistas e mais a menos, ele também vai apresentar um grau de dificuldade nos seus últimos níveis que também não é para criança, tanto que tem modos para crianças nesses jogos. Ou seja, um jogo com ter sangue, com ter violência, com ter gráficos de última geração, não necessariamente quer dizer que um jogo é de adulto ou de criança. Por fim, o que eu quero dizer é o seguinte, respondendo a pergunta do vídeo. Nintendo não é coisa de criança, ok? A Nintendo hoje ela descobriu que o cara que joga Nintendo é o cara que cresceu jogando Nintendo, que talvez ele não se apegue tanto a essas questões gráficas e realistas e ele prefira voltar mais para gameplay, para a experiência do jogador, que é o meu caso. E eu falo isso porque a maior parte das pessoas que eu conheço que hoje tem um Nintendo Switch são pessoas que são da minha faixa etária, já tem acima dos 30, já pagam suas contas, já tem a sua família. E se hoje os meus filhos jogam, é porque eu jogo, porque senão eles gostariam de ir para as coisas mais realistas. E eles estão livres para ir, porque eu continuo com esse critério de que é sempre bom você ter algo tecnologicamente avançado, bonito, polido, mas não adianta nada ter potência se o principal, que é a diversão, a gameplay, o desafio, não existe. Se a direção de arte casa com o estilo do jogo, ok, está perfeito e talvez não precise de tanta potência. Então, Nintendo não é coisa de criança, Nintendo achou seu próprio mercado. É um público que escolheu não focar tanto em desempenho gráfico, mas sim em diversão e gameplay. Concorda comigo? Não concorda? Não tem problema. Somos adultos, estamos aqui justamente para trocar ideias. Porém, não critique aquilo que você não entende. Valeu? Tamo junto. Game é para todos.